É isso aí, pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Mauro Silva. Desde já aquele bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você. Hoje, vídeo um pouquinho mais rápido aí, quero bater um papo com você, tá bom? Não necessariamente uma pauta assim específica, mas eu vim aqui pra, de certa forma, a gente bater um papo e dizer pra vocês que as coisas estão dando certo e, se Deus quiser, daqui a... não vou estabelecer uma data agora, mas daqui a um tempo a gente começa a fazer lives aqui no canal, tá bom? Eu queria avisar todos vocês para ir se preparando, que logo logo nós vamos começar a fazer lives aqui com uma frequência maior. A gente já até fez, mas eu ainda preciso dar uma melhorada no meu equipamento aqui para poder fazer com que as lives elas fiquem melhores para vocês. Então, pessoal, é isso. Esse é o recado aí que eu queria dar para vocês hoje. E tem uma outra coisa que eu gostaria de falar. Para você que tá aí do outro lado, talvez tenha, deve ter ouvido falar da vinda do Elon Musk aqui no Brasil, né? E foi feito ali aquela toda aquela recepção e tal. E vocês acreditam que parece, pessoal, que estão... Se eu não entendi errado, vou colocar assim, né, pra não vir nenhuma agência checadora aí depois querer derrubar meu canal. Se eu não entendi errado, vocês acreditam que estão querendo ouvir o pessoal pra saber o que o Elon Musk veio fazer aqui no Brasil? É, rapaz, a coisa aqui no Brasil é complicada, viu? Mas eu quero dizer pra você o seguinte, olha... Não se preocupe. Questão de vão tentar. Será que vão tentar tirar os meus direitos? Eu que sou um cidadão comum, eu que sou um cara que pago minhas contas em dia, pago imposto, eu trabalho, tenho residência, nunca fiz mal pra ninguém, nunca tive passagem pela polícia. Será que algum dia, diante de todos esses absurdos, vão tentar fazer alguma coisa contra mim? Meu amigo, já fizeram. Não é que vão tentar. Eles já tentaram e conseguiram. Prove isso, Maro. Eu provo para você. Bom, quando nós estamos falando aqui hoje das questões relacionadas ao Elon Musk, por exemplo, estão querendo perguntar, saber do governo por que o cara veio aqui. Isso nada tem a ver com o sistema judiciário, isso é algo do executivo resolver. E olha, quando eu digo para você que os seus direitos já foram vilipendiados, eu falo isso aqui porque um exemplo que eu sempre dou, lá no Rio Grande do Sul, o governador disse: dentro desse supermercado, o que está desse lado você pode comprar, o que está desse outro lado você não pode comprar. Aproveitando ali a maluquice, a sanha autoritária da cabeça dele. Infelizmente, pessoal, ainda tem gente que cai nesse conto da carochinha de achar que eles querem fazer essas coisas pela nossa saúde, pelo nosso bem. Não é nada disso, companheiro. Eles querem o teu direito. E se você abrir mão disso, eles vão passar por cima de você, por cima do seu direito, como um rolo compressor, e não vão estar nem aí. Olha, quando o pessoal tentou trabalhar durante a pandemia lá em São Paulo, o senhor Dória mandou soldar a porta de comércio. Você faz ideia do que é isso? Você tentar trabalhar e o cara mandar soldar a porta do teu comércio? Simplesmente inacreditável. Se você ainda não está convencido que os seus direitos já foram massacrados, já foram vilipendiados, vou dar mais um exemplo aqui que talvez abra a sua mente. Já falei dessas coisas aqui muitas vezes, eu sei, até repetitivo, mas tem que entrar na cabeça de muita gente aí, pessoal. E é por isso que a gente tem que voltar sempre batendo nessas teclas. Vou dar mais um exemplo aqui para você. Me fala onde que na Constituição Federal fala da lei da cobaia obrigatória.
onde você é obrigado a fazer parte de um experimento vacinal com vacinas que ainda são experimentais. Onde é que está essa questão da cobaia obrigatória? Isso não existe. E queriam que todos nós nos vacinássemos com essas vacinas aí feitas a toque de caixa, feitas em menos de um ano. Queriam empurrar isso para toda a população no Brasil. E quem questionasse era negacionista, era sei lá o queísta, terraplanista, sei lá o que maisista. Completamente absurdo. E para finalizar o vídeo, esse vídeo eu não quero que ele fique muito grande, mas só para reforçar aqui o nosso papo pelo seguinte: nós precisamos bater mais uma vez na seguinte tecla. Tem gente que fala que vai votar na esquerda, no Lula, e fala: o Lula roubou, mas fez. Pelo amor de Deus, gente. Olha, o caso do Lula é tão grave que ele foi condenado e depois fizeram uma manobra para tirá-lo da cadeia e torná-lo elegível nessa eleição. Ele é um criminoso que foi descondenado através de uma manobra jurídica feita para tentar impedir o país de crescer, para tentar impedir que a atual administração continue. Por que essa manobra foi bem sucedida? Porque há toda uma união do sistema para tentar derrubar o governo atual. Quando nós falamos do Lula, e aí vem esses malucos dizer: ele roubou, mas fez, você pode ver que até a própria esquerda já admite que o cara roubou. E agora eu te falo, imagina que alguém entra no seu quintal, rouba a sua bicicleta, o seu carrinho de mão, sei lá o que. Você vai chamar essa pessoa para vir morar junto com você de novo? Pelo amor de Deus. Você vai chamar a polícia para tentar prender esse criminoso, esse vagabundo, né não? É exatamente isso. O cara entrou, roubou, e ainda tem gente que quer colocá-lo de volta. Isso não faz sentido. Mas essa briga direita e esquerda vai separar o país, vai desunir o país. Meu amigo, não importa, você pode ter um irmão. Se o seu irmão estiver cometendo um crime, ele tem que pagar pelo crime que cometeu. Se teve um ex-presidente que roubou, que seja preso, que pague por isso. Mas não dá para governar sem a esquerda. Sim, não dá para governar sem a esquerda ou sem o centro, e principalmente sem a direita, que é a maior parte da população. Agora, se você quer cair na ilusão de que esse pessoal que agora tá lá embaixo quer realmente ficar de boa com você e ser bonzinho e tal, saiba que na primeira oportunidade vão puxar o seu tapete. Esses caras são traiçoeiros. Eles não estão nem aí pra honra, pra seriedade. Não vê o Temer? Pessoal, põe uma coisa na cabeça. Um presidente não cai sem o vice-presidente armar essa queda. O vice-presidente, ele é aquela pessoa que fica ali, vamos dizer assim, atrás do presidente esperando alguém empurrar. Não existe essa história de bonzinho, de honra ali entre os ladrões. E eu vou dizer pra você o seguinte: o dinheiro que foi roubado, que foi desviado durante os mandatos, né, que foram 4 mandatos ou 3,5, né, mandatos ali do PT, foi desviado tanto dinheiro que hoje a nossa vida poderia ser muito diferente. Só para você ter ideia, a transposição do Rio São Francisco demorou muito mais tempo do que o necessário, porque houve muito roubo ali naquela obra. Daria para ter feito dezenas de transposições se não fosse os roubos do PT. Copa do Mundo foi um festival de roubalheira onde foi embora o meu e o seu dinheiro de uma forma vergonhosa e sobrou prejuízo, e obras como metrô, VLS, trem, sei lá o que, não saíram do papel. Obras saíram do papel, sim, na Venezuela, se não me engano, na Nicarágua, Angola, aonde o governo do PT pegou o nosso dinheiro e foi fazer obras
em países que eram ditaduras amigas do senhor Lula e da dona Dilma aí espalhados pelo mundo. É isso que você quer de volta no seu país? Roubou, mas fez. Fez o quê? Fez obra em outros países? Instaurou a corrupção aqui dentro do Brasil? Você que é jovem, que vai votar nessa eleição, você não sabe o que foi o mandato do PT. Aquilo foi uma roubalheira terrível. E você não pode cair nesse conto da carochinha de achar que esse pessoal quer voltar pelo seu bem, tal. Por que você acha que eles são contra, por exemplo, o teto de gastos? Eles são contra o teto de gastos porque querem fazer com que o brasileiro continue tomando empréstimo, se endividando exatamente como foi no passado. No passado, pessoal, as coisas pareciam melhores, não era porque tinha tanto mais dinheiro assim no país. A situação mundial era até melhor. Mas o que acontece? O PT liberou crédito fácil. Então, crédito não é dinheiro. Crédito é um adiantamento que você vai pegar, mas vai ter que pagar. Então as pessoas pegavam esse dinheiro e se endividavam até o pescoço. Olha aí o FIES, se não fosse agora a atual administração para perdoar a dívida dos estudantes, perdoou mais ou menos uns 90% da dívida e o resto a pessoa ainda parcelava. Se não fosse isso, esses estudantes estavam ferrados. E ainda tem gente que diz, roubou, mas fez. O que ele fez, além de roubar, foi estragar a vida do brasileiro, ensinando as pessoas a pegar crédito e tentar pagar depois. Só que o problema é que as pessoas não conseguiam muitas vezes pagar. Você pegava Minha Casa Minha Vida, por exemplo, não era o governo que dava a casa para a pessoa, não é isso não. A pessoa ia pagar por aquela casa. Só que no final, ela acabava pagando um valor grande, bem grande, e ainda por cima, pela quantidade de coisas erradas que foram feitas ao longo desse desgoverno, nós até hoje estamos pagando pela roubalheira e pela falta de competência que eles tiveram quando estavam no poder. Até hoje, pessoal, a gente ainda paga por essa irresponsabilidade. Preço da gasolina, por exemplo, hoje poderia ser bem melhor se lá no passado eles não tivessem metido a mão e destruído, esculhambado o que era para ser as refinarias. Compraram um monte de ferro velho em Passadina, refinaria Abreu e Lima, uma coisa que não deu certo, não funcionou. Você junta a incompetência com a roubalheira, deu no que deu. Pessoal, não coloque de volta esse pessoal no poder, porque eles vão acabar com o nosso Brasil. Precisamos ir para frente. Precisamos dar sequência a um governo que conseguiu sobreviver a uma pandemia, ou seja, uma epidemia global, a uma guerra e a todos contra. Você faz ideia do que é governar um país da envergadura do Brasil com o Senado contra, com toda a oposição 50 vezes por dia tentando trazer um pedido de impeachment? Para você ter ideia, antes mesmo de assumir, já estavam tentando impedir que ele assumisse o poder. E quando estava na campanha ainda, quem não se lembra, o cara tomou uma facada. Olha, eu digo aqui pelo seguinte, não sou eu nem foi você que tomou essa facada. Então muitas vezes pra gente é fácil chegar aqui e falar alguma coisa e tal. E é por isso que eu resolvi deixar de ser do grupo dos isentões. Porque eu percebi a tempo que essa ideologia nefasta da esquerda, ela vai acabar levando o Brasil pro buraco. Para onde foi levada a Argentina, para onde foi levada a Venezuela e para onde a passos largos a Argentina entra. Se você não sabe o que está acontecendo nesses países, dá uma pesquisada. Na Venezuela, por exemplo, o pessoal já comeu até os animais domésticos. Na Argentina, o pessoal desenterrando lixo para poder comer carne podre. É isso que você quer ver aqui no Brasil? Fazer essa balbúrdia econômica, acabar com o teto de gastos, revogar as reformas que foram feitas para que o país quebre novamente e aí entre por água abaixo,
Para você ter ideia, se você analisar os dados, vou pegar um exemplo aqui da Dilma. O Brasil cresceu menos durante o mandato da Dilma do que agora com pandemia e uma guerra na Europa. Ou seja, o PT é pior para a economia do que pandemia e guerra juntos. Então, quando alguém falar para você, Lula roubou, mas fez. O que ele fez foi tirar o nosso dinheiro, investir em países ditatoriais lá fora. O que ele fez foi acabar com a credibilidade que o Brasil tinha, porque nós tínhamos credibilidade, mas aí ele veio e fez essa bagunça nas contas públicas. O Lula pagou a dívida externa. Na verdade, o que aquele sujeito fez foi trocar a dívida externa, que tinha juros relativamente baixos, e fazer uma dívida interna para pagar aquilo, uma dívida interna com juros muito mais altos, ou seja, ferrando para valer com a minha e com a sua vida, acabando com a economia do Brasil, destruindo, comprometendo o nosso orçamento, fazendo com que o Brasil ficasse preso nessa dívida que, sinceramente, eu não vou dizer que é impagável, mas é uma dívida que nós vamos passar um bom tempo para poder liquidar essa fatura, graças ao que fez o senhor Luiz Inácio da Silva e a senhora Dilma Rousseff. Bom, pessoal, esse vídeo de hoje é isso. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Papai do Céu assim nos permitir. Valeu, galera. Fui!